Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Maisa Lohana e hoje nós começaremos um assunto novo na nossa turma, tá certo? Esse assunto se chama preservação da biodiversidade. Antes de tudo, eu aconselho que estejam todos com seus cadernos, canetas, lápis, entre outros, para vocês anotarem os pontos mais importantes da explicação, tá certo? Bom, o que é preservação da biodiversidade? Ela é basicamente preservar a diversidade de vidas que existem em nosso planeta. Basicamente é isso, tá certo? Bom, de começo eu trouxe para vocês aqui essa imagem como um gatilho para começarmos para valer o nosso assunto. Ela mostra a vegetação natural da Mata Atlântica, tá? Mas que em uma parte foi desmatada para a plantação de algo que fosse de interesse dos seres humanos, interesse esse socioeconômico, tá? Eu queria saber de vocês quais resultados essa situação pode nos acarretar, tanto no nosso presente quanto no nosso futuro. O que essa situação de desmatamento pode trazer para a gente como resultado? Porque aqui nós vemos apenas uma pequena área desmatada, certo? Porém, com o tempo, o ser humano ele vai querer desmatar mais e mais e mais com seus segundos interesses, né? E pode chegar um dia a nem termos mais a vegetação da Amazônia. E aí? O que vai acontecer? Quais resultados nós teremos da desmatação total, vamos dizer assim, da Amazônia? O que isso pode trazer para a gente? Agora nós daremos início ao primeiro ponto do nosso assunto, que é a degradação biológica por intervenção humana e a sua gravidade. Bom, é um fato, né, que a comunidade científica, tanto quanto governos e entidades ambientalistas, elas vêm alertando há um certo tempo para a perda da diversidade biológica em todo o mundo e particularmente nas regiões tropicais, que são de mais interesses do homem. Essa degradação biótica, ela vem afetando o planeta, tendo raízes na condição humana contemporânea, que tem sido agravada pelo crescimento explosivo da população humana e também pela distribuição desigual das riquezas. Desse modo, a perda de diversidade biológica ela envolve os aspectos principalmente socioeconômicos, como eu havia falado. Bom, recentemente, essa intervenção humana nos habitats que eram considerados estáveis, ela vem aumentando significativamente, o que gera perdas maiores de biodiversidade. Nos biomas brasileiros, que vêm sendo ocupados de diversas formas e em diferentes escalas, destacam-se o Cerrado, a Caatinga e a Mata Atlântica, onde suas extensas áreas de vegetação nativa vêm sendo devastadas ao longo do tempo. Ou seja, sabemos aqui que é necessário que sejam conhecidos os estoques dos vários habitats naturais, né, que existem no Brasil, não só no Brasil, como também no mundo. E é preciso desenvolver uma abordagem equilibrada entre conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica, considerando o modo de vida das populações locais. Não só olhar para a gente, tá? Olhar como um todo.
levando em consideração todos os tipos de vida que existem. Mas qual a gravidade? O quão grave isso pode ser para a vida, não só nossa, mas de todos os seres? Bom, essas interferências no ambiente, elas podem nos trazer extinção de espécies, poluição, mudanças climáticas, que vão acarretar em destruição na camada de ozônio, o agravamento do efeito estufa, a destruição dos habitats, entre outros inúmeros problemas que podem nos trazer. Agora nós vamos dar início a esse segundo ponto sobre preservação e conservação, que por muito tempo e até hoje é usado frequentemente com palavras sinônimas, mas não é bem assim, tá, gente? Essas palavras têm uma pequena diferencinha que nós devemos estar bem atentos. Bom, pelas leis brasileiras, a conservação significa o uso moderado ou planejado dos recursos naturais, de modo a garantir sua disponibilidade para as atuais e futuras gerações humanas e também para que os ecossistemas não sofram alterações que ameacem a vida dos demais organismos. Ou seja, olhando como um todo, não devemos olhar apenas para a gente. Temos que levar em consideração as necessidades do outro, tá? E que aquilo esteja garantido que vai continuar ali para que todos possam usufruir, que aquilo não vai acabar, ok? Já a preservação, ela se refere à proteção integral do ambiente natural, sem que seja permitido qualquer tipo de uso humano dos recursos naturais ou de qualquer alteração artificial, certo? E aí que nós vemos a diferença. A conservação, ela significa uso moderado, com cuidado. Pode usar, mas com cuidado. A preservação é uso algum. É só, viu ali, tá bonitinho, deixa daquele jeito e pronto, vamos preservar aquilo daquele jeito para nunca acabar, tá? E essa preocupação em preservar ou conservar, ela não é muito antiga não, tá, gente? São preocupações recentes que vêm sendo levadas em conta a partir dos estudos ambientais que vêm sido desenvolvidos, tá? E que, assim, tem como objetivo conciliar as necessidades da sobrevivência das comunidades e das áreas que elas habitam, tá? Favorecendo sempre o desenvolvimento socioambiental. Daí eu trago para vocês esse exemplo aqui. É um pinheiro tipicamente brasileiro chamado araucária, tá? E a expansão de áreas para cultivo e exploração da madeira, elas vinham ocasionando uma drástica redução dessa espécie, tá? Porém, desde 2002, milhares de sementes já foram distribuídas no Rio Grande do Sul em campanhas de reflorestamento para garantir que aquela espécie não tenha um fim. E eu queria saber de vocês o que vocês acham desse exemplo, se ele é um exemplo de preservação ou de conservação. Outro exemplo que eu trago aqui para vocês também é a reserva extrativista de Acaú, Goiânia, tá? Que ela é uma reserva que muitos conhecem como a Praia de Goiânia, que tem até um ponto muito conhecido que é a Praia de Carne de Vaca, que eu não sei se vocês já foram, se vocês já ouviram falar, mas enfim, é uma reserva, tá?
que é controlada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, tá? Então o nome já diz, a conservação, ou seja, pode ter o uso desse ambiente, mas de um jeito moderado, planejado, que não acabe com ele totalmente. Então, pessoal, algumas unidades de conservação permitem visitações às áreas protegidas, como essa que eu acabei de mostrar a vocês. Exemplos disso são os parques nacionais também. Alguns deles são muito famosos no Brasil e até no exterior. Como você acha que essas visitações podem contribuir para a conservação dessas áreas? Eu queria que vocês respondessem esse questionamento e me enviassem depois, por favor, via e-mail, via plataforma, não sei, da forma que vocês acharem melhor e mais viável. De que forma essas visitações nessas áreas de conservação podem contribuir para a conservação das mesmas, tá bom? Pode causar, vamos dizer assim, pensamento nas pessoas de que realmente é preciso preservar, cuidar daquele local. Enfim, como pode contribuir? Agora nós entramos nesse ponto de desenvolvimento sustentável. Bom, o desenvolvimento econômico é uma das maneiras de buscar melhores condições de vida. Porém, ele geralmente provoca impactos ambientais, né? Então, é necessário um tipo de desenvolvimento que ele seja planejado e que garanta também que os recursos naturais sejam preservados para as futuras gerações. E esse tipo de desenvolvimento é chamado desenvolvimento sustentável, tá? É um tipo de desenvolvimento que ele ocorra, mas que não faça mal ao ambiente em que está ocorrendo. E um exemplo seriam as hortas agroecológicas, que são a alternativa sustentável para as comunidades. Essas hortas agroecológicas são onde ocorre a plantação sem uso de substâncias químicas, por exemplo, fertilizantes que vão fazer mal para aquele solo, para as comunidades que ali presenciam, que ali cercam o ambiente, entendeu? Aqui está uma imagem desse tipo de horta agroecológica, que é muito importante e seria o modo ideal, né, de termos em nossa sociedade. Agora nós iremos entrar na parte de recursos naturais. Bom, os recursos naturais são aqueles que o ser humano vai retirar do ambiente para usar em seu benefício. E existem os recursos renováveis e os não renováveis. Os renováveis são aqueles que são extraídos da natureza, mas dependendo do uso humano, eles vão poder ser repostos. Exemplos são a madeira, couro, lã, cana-de-açúcar, entre outros. Eles vão ser retirados, mas a natureza pode os repor. Já os recursos não renováveis, eles não podem ser repostos e correm o risco de esgotarem-se permanentemente no ambiente, que pode ser um exemplo de metais tipo ouro, prata, carvão, petróleo, entre outros, tá? Nos recursos naturais renováveis, eles não se esgotam porque, como eu já havia falado, eles são repostos pela natureza. Pode ser o vento e a luz solar, que são exemplos. Já outros, eles podem ser repostos pela natureza ou pelas ações humanas. Um exemplo são as madeiras de reflorestamento. Aqui eu trago também outro exemplo, além da madeira de reflorestamento, que são os painéis solares. Eles absorvem a energia solar e a transformam em energia elétrica. E é um tipo de energia que não polui
e ela vai se renovar. Mas e a água? Ela é um recurso renovável? Sim, a água é. Porém, a sua disponibilidade adequada para o consumo ela é pequena. Em alguns lugares, ela é insuficiente para o número de pessoas que a necessitam. E em outros, ela é mais poluída depressa do que ela é capaz de se renovar e se purificar. O Brasil, por exemplo, ele é um dos países de maior riqueza de água no mundo. Além de sua grande quantidade de rios, há muita água subterrânea, que formam os dois imensos aquíferos muito conhecidos, que são o Guarani e o Alter do Chão. Neles, a água é armazenada nos poros das rochas, tá? A água da chuva que se infiltra no solo se renova os aquíferos ano após ano, tá? No entanto, apesar da sua grande disponibilidade no Brasil, em muitos locais ela é poluída. Isso acontece porque no Brasil poucas estações de tratamento de esgoto existem. O que acontece é que a água acaba escoando para os rios, né? E aí não se tem muito o que fazer. Além dos adubos e inseticidas que são usados no solo, né? Que também podem poluir a água desses aquíferos. E aqui eu trago para vocês uma ilustração, né? Das ameaças aos recursos naturais renováveis que, assim, as suas formas inadequadas de uso podem levar ao esgotamento, tá? Por exemplo, a poluição da água, a pesca oceânica sem controle, a poluição do ar, tudo isso pode levar os recursos naturais renováveis ao esgotamento, tá bom? Então, dê uma olhadinha melhor depois nessa ilustração e associem com a realidade que vocês vão entender. Os recursos naturais não renováveis, eles são finitos, ou seja, tem um fim, tem um limite aí, tá? E eles, depois de coletados, raramente vão ser repostos. E se eles forem repostos, vai levar milhares ou milhões de anos para isso acontecer. E exemplos disso são petróleo, gás natural, carvão, alguns metais, tá? Eles são produzidos ao longo de muito tempo. E se uma hora acabar, para eles serem repostos, vai custar novamente, tá? E metais também não são renováveis, porque depois de serem retirados das jazidas dos minérios, levará muito tempo para que eles sejam repostos novamente pelo ciclo das rochas. Mas e as mudanças no ambiente? Quero saber de vocês como atender às necessidades de tantas pessoas do mundo sem que os ambientes sejam degradados. Vocês acham que é possível haver um desenvolvimento na sociedade sem que aconteça a alteração do meio ambiente? Eu quero que vocês respondam isso para mim, tá bom? Se você acha que isso é possível acontecer, que formas nós podemos trabalhar para que o desenvolvimento aconteça sem alterar ou alterando pouco o meio ambiente? E se você não acha possível, eu quero sua explicação de por que não seria possível, tá? Por favor, me mandem via e-mail ou via plataforma, tá? Tanto faz. Eu quero saber de vocês a opinião particular de cada um sobre esse assunto das mudanças no ambiente, tá? Então, pessoal, eu trouxe para vocês uma proposta de atividade aqui, muito interessante, tá? Que vai ser um seminário. Esse seminário, obviamente, como não estamos tendo aula presencial por conta da pandemia, nós faremos esse seminário totalmente online, tá ok? E temos 6 temas aqui para vocês dividirem-se em grupos, escolherem
e me enviarem o nome dos grupos, por favor, e o seu tema, né, que você vai trabalhar junto com o seu grupo. As orientações para o seminário são: quero grupos com quantidades iguais de pessoas, por favor, tá? E ele tem que ter um material audiovisual, obviamente, que tem imagens, vídeos, slides, etc. O que você quiser usar, contanto que fique muito claro para quem vai ouvir e ver, tá? Quanto para vocês que irão explicar. E eu quero que vocês relacionem os temas que vocês trabalhem com os exemplos da realidade sua ou de uma realidade próxima, tá? E que tragam propostas para solucionar algum problema que vocês venham a citar. Esses materiais do seminário, como os slides, algumas imagens ou vídeos à parte, eu quero que vocês me enviem via e-mail em até 5 dias para eu revisar, corrigir alguns pontos, se for necessário, e reenviar para vocês colocarem tudo em ordem, tá bom? A apresentação. Como será a apresentação? Bom, cada grupo terá um limite de 10 minutos para a apresentação. Não precisa ser um trabalho de conclusão do curso não, minha gente, tá? É só para vocês explicarem o tema de uma forma que cada um consiga ter uma noção ao final da apresentação do que foi exposto ali, tá certo? Então, 10 minutos para cada grupo. E essas apresentações serão feitas uma semana após vocês me enviarem os materiais, tá? E vai ser em formato síncrono, ao vivo, via Google Meet ou via o Zoom, tá certo? Então, eu quero de vocês que vocês arrasem, porque vocês terão tempo para produzir e trabalhem em conjunto mesmo. Não se apoiem no seu amigo, não. Faça seu trabalho, estude, tá? Que eu vou ficar no aguardo de vocês arrasando nesse trabalho. E após a apresentação desse seminário, cada grupo vai criar 4 questões baseadas nesse tema e vai enviar para mim. E em seguida vai expor essas perguntas à turma, para a turma estudar, pois essas perguntas vão servir de base para eu construir uma atividade avaliativa para vocês. Então fiquem bem atentos nessas perguntas e estudem mesmo, porque vocês não vão responder apenas as perguntas do seu trabalho, mas também as perguntas do trabalho dos seus colegas que eles irão apresentar. Então estudem, prestem atenção, tá? E eu quero ver o melhor de vocês. Como vai ocorrer a pontuação? Bom, eu irei avaliar de 2 formas. Individualmente, vai ser o desenvolvimento individual de cada aluno na apresentação, certo? Então, todo mundo tem que estudar. Como eu falei, nada de se apoiar no amigo, porque a nota que seu amigo vai ganhar não é a mesma que você vai ganhar. E de forma grupal, eu vou avaliar a desenvoltura e a conexão do grupo para com o trabalho e nas respostas feitas pela professora, tá? Porque eu vou fazer algumas perguntas de forma oral e síncrona para vocês, relacionadas ao trabalho que vocês apresentaram, e eu vou avaliar as respostas que vocês vão me dar a essas perguntas, de forma grupal, tá certo? Estudem mesmo. E em caso de não confecção desse trabalho sem motivos cabíveis, o aluno vai ter um saldo de -1 na média. Ou seja, vamos supor que no final da unidade o aluno tenha 10, porém ele vai ter -1 lá na média por não ter feito trabalho, ele vai ficar com 9, ok? Então, é bem importante que vocês façam esse trabalho, deem seu melhor, tá? Porque além de ser algo que vai
desenvolver ações em conjunto, né, que vá entrar na sua mente. Eu espero que entre na sua mente de uma forma positiva e que leve vocês a terem ações comunitárias para levar esse assunto mais a sério, né? Então, eu preciso que vocês se dediquem mesmo, tá bom? E eu vou aguardar as respostas e essa confecção do seminário, tá certo? Bom, é isso, pessoal. A aula de hoje foi bem básica, bem leve, né? Um assunto muito tranquilo. E se estudar, todo mundo vai se dar muito bem, tá certo? Eu espero os materiais prontinhos de vocês, respostas de questões que eu tenha enviado aqui, passado na aula. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem falar comigo pela plataforma ou podem me mandar um e-mail, tá certo? Bons estudos e fiquem todos bem.